Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos neste culto celebrando a Santíssima Trindade. É um culto especial onde nós lembramos que nós temos um Deus, mas três pessoas formam este Deus: Deus Pai, Criador dos céus e da terra e mantenedor de todas as coisas, Deus Filho que veio ao mundo para nos salvar, e Deus Espírito Santo que nos dá e preserva a fé. Este Deus é tão maravilhoso e Ele só quer uma coisa: fazer você feliz. Fazer você feliz. E nós, porque temos a salvação, já somos felizes e dizemos com o salmista no Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Com essas palavras, nós iniciamos o nosso culto. Oh
invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito amados no Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai Celestial. Ele confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o seu perdão. Oremos. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecados contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, e tem o desejo sincero de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois Ele nos mandou seu
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo este lindo Salmo número 8, que fala da grandeza de Deus. E nós estamos aqui para adorar e ouvir mais uma vez da grandeza e do amor de Deus por cada um de nós. Salmo 8, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o último versículo, o 9, nós leremos em conjunto. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de direitos, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Provérbios capítulo 8, versículos 1 a 4, depois o 22 ao 31, onde o autor de Provérbios fala da sabedoria. E aqui sabedoria é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões à entrada da cidade, à entrada dos portões ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens.
Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Escolhida para hoje, encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois do 22 ao 36, onde o apóstolo Pedro fala de Jesus, que é o verdadeiro Deus que veio ao mundo para nos salvar. E ele diz então que Jesus morreu, mas ele morreu e ressuscitou e está conosco, é o Senhor de nossas vidas, e nós estaremos um dia com ele lá no céu. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-o conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor:
sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim termina a leitura. Aleluia, aleluia, aleluia.
escolhido para hoje, onde lembramos a Santíssima Trindade, encontramos em João capítulo 8, versículos 48 a 59, onde Jesus está numa discussão com o pessoal da sua época, que duvidava que ele era o Salvador, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, e ele então coloca a fim em discussão dizendo o seguinte: não importa o que vocês pensam, só importa uma coisa, a verdade, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele afirma como Deus afirmou para Moisés, ele é o único Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honram o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós hoje, um culto especial onde lembramos a Santíssima Trindade, queremos confessar a nossa fé nas palavras do credo atanasiano. Junto com o credo apostólico e o credo niceno, são as três grandes confissões de fé dos cristãos de todos os tempos. E neste credo se explica e nós declaramos para o mundo que nós temos um Deus, mas três pessoas fazem parte deste Deus. Nós vamos confessar conforme está sendo projetado. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em sua totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina, pois uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho e a outra do Espírito Santo. mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três incomensuráveis, mas um único incriado e um único incomensurável. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus
Todavia não são três deuses, mas um único Deus. Deste modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Visto que, segundo a nos importa confessar cada pessoa por sua vez como sendo Deus e Senhor, é-nos proibido pela fé cristã dizer que há três deuses e três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo, é um único Pai, não são três pais, um único Filho, não três filhos, um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor, mas todas as três pessoas são coerentes e iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quiser ser salvo deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na uma nação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Cremos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus da substância do Pai, gerado antes dos tempos, e homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. Igual ao Pai segundo a divindade, e menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É de fato um só, não pela fusão das duas substâncias, mas por unidade de pessoa. Pois assim como o corpo e alma racional constituem um único homem, Deus e homem é um único Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar com os seus corpos e dar contas de seus próprios atos. E aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crê com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Ah
graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 8, 48 a 59, ressaltando a verdade de Jesus: eu sou. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, neste mundo existem muitas coisas fantásticas, muitas coisas impressionantes, mas eu queria citar uma delas hoje. Como pode cada pessoa neste mundo ter uma só impressão digital? A sua impressão digital, não existe outra pessoa no mundo que tenha. Como pode isso? Cada pessoa é única. Nunca existiu uma pessoa que tenha a sua impressão digital. E nunca vai existir. A impressão digital nos diferencia de todas as outras pessoas deste mundo. Eles podem confundir o seu rosto, podem confundir os seus cabelos, a sua roupa, o seu nome, mas a impressão digital é sua e ninguém mais tem. Ela é sua e define categoricamente que você é um ser único criado por Deus. E isto é maravilhoso, você não acha? Na história da humanidade, o ser humano sempre soube que existe Deus, mas o pecado afastou tanto o ser humano de Deus que ele não sabe mais quem é Deus, o que ele quer, como se relacionar com ele. O que o ser humano sabe é que Deus está bravo com ele por causa de sua maldade e de seus pecados. Não conhecendo Deus, o ser humano inventa deuses para adorar e servir. São falsos, não existem e não ajudam. A palavra de Deus nos mostra o Deus verdadeiro, único e inconfundível. Hoje nós estamos lembrando neste culto a Santíssima Trindade, um Deus só, mas três pessoas diferentes que formam este único Deus. No texto do Evangelho, Jesus está em uma discussão acirrada com os judeus. Ele está sendo acusado de ter demônio, porque ele disse que é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador prometido no Antigo Testamento. E lá no versículo 58, ele quer terminar a discussão, colocando um ponto final, e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o único Deus verdadeiro. Quando Moisés foi chamado lá em Êxodo, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus apareceu para eles. Vocês lembram? Deus estava naquele mato que queimava, mas não se consumia. E Deus deu a missão para Moisés: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés pergunta para Deus, se o povo perguntasse para ele qual o Deus dos tantos que tinha no Egito ele estava representando, o que ele diria? Deus então diz: diga ao povo que eu sou o que sou. Isto é, eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou o único Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. Isaías 44, Deus fala assim para o seu povo: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre materno e o ajuda. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho firmei a terra. Para Deus não existe início de nada, porque Ele é o início de todas as coisas. A partir dele, tudo começou a existir. Ele sempre existiu, e Ele criou todas as coisas para um propósito: adorar e servir ao Senhor, como diz o Salmo 156, todo ser que respira louve o Senhor. Eu sou o único Deus verdadeiro. Na triunidade de Deus, a Bíblia nos coloca que quem criou o mundo foi Deus Pai, como diz 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, o Pai,
de quem são todas as coisas, para quem existimos. Na Trindade, o Filho é o verdadeiro Deus que nos salva, como diz 1 João 5,20. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Na Trindade, o Espírito Santo é verdadeiro Deus, pois em Atos 5, 3 e 4, quando Ananias mente a Deus, Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ao mesmo tempo, Jesus diz em João 10,30: eu e o Pai somos um. E em João 14,9, Jesus também diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o único Deus verdadeiro que trabalho para a sua felicidade. O espantoso em Deus não é o seu poder, não. O espantoso em Deus não é a sua eternidade, não é a sua glória, não é a sua sabedoria, não. O espantoso de Deus é o que diz Jesus em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus? Qual é o trabalho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo que Ele está realizando até agora? Fazer você feliz. Esse é o trabalho de Deus, fazer você feliz. Em João 10,10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,16, Jesus também diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Deus, estimado irmão e irmã, cria o mundo só por um propósito: fazer você feliz. Jesus Cristo, Ele vem ao mundo, morre na cruz com um propósito: fazer você feliz. O Espírito Santo vem a nós hoje pela palavra e pelos sacramentos com um propósito: fazer você feliz. O trabalho de Deus é cuidar de você, é guiar você por este mundo, é estar com você todos os dias até você estar com Ele lá nos céus. Em João 10, Jesus diz que Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Por você, estimado irmão e irmã, por você, Deus faz qualquer coisa, possível e impossível, para que você seja feliz aqui e eternamente com Ele no céu. Eu sou o único Deus verdadeiro que trabalho para a sua felicidade. Colossenses 1:13 em diante fala de Jesus e do que Ele fez por você, dizendo assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Antes de tudo, ele, Jesus, já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Tudo que Deus fez, faz e fará em sua vida, estimado irmão e irmã, é para a sua felicidade. Ele está conduzindo você para que você alcance a prometida herança do céu. Ele está ao seu lado quando tudo vai bem em sua vida, e Ele está ao seu lado quando tudo vai mal em sua vida. Ele quer que você entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, porque tudo o mais de bom em sua vida Ele fará. E a melhor coisa
Ele já fez para a sua felicidade. Ele veio ao mundo, Ele sofreu na cruz pelos seus pecados, Ele morreu por você, Ele ressuscitou e prometeu que estará com você todos os dias, até você estar com Ele nos céus. Estimado irmão e irmã na fé, eu sou o único Deus verdadeiro que trabalho para a sua felicidade. Qual é a coisa que você mais deseja no mundo? Ser feliz, não é? Todo mundo deseja ser feliz. Os judeus do Evangelho se recusaram a reconhecer que a felicidade estava em Cristo. E estava ali na frente deles, mas eles se recusaram. Perderam a oportunidade de serem felizes. E você? Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ele ama tanto você. Ele quer cuidar de você. Ele quer estar presente em sua vida quando tudo vai bem, mas também nas dificuldades e nos problemas. Ele quer fazer você feliz. Então, leve a sério tudo que a Bíblia diz sobre Deus, mesmo que a gente não entenda tudo sobre Deus, até porque Ele é Deus e nós somos apenas criaturas, mas creia, este Deus é o único Deus, e Ele é poderoso, e Ele ama você, e Ele quer fazer você feliz. Provérbios 3, 5-10 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor, e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus fazer você feliz. Para isso, busque a Ele em primeiro lugar em sua vida, na leitura da Bíblia, na oração, no participar da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo os 10 mandamentos. O resto Ele fará, Ele proverá tudo o que precisa, Ele vai dar um jeito. E não esqueça que dia a dia o Senhor nosso Deus está cuidando de você, está lhe abençoando, protegendo e amparando, até que um dia você tenha um encontro com Ele lá no céu, quando você vai receber dele um grande abraço, e você vai ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, deixou eu fazer você feliz. Agora vem e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Senhor é o único Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que por amor a nós enviou seu único Filho para morrer por nós e dar-nos a salvação. Nós cremos que o Espírito Santo vem a nós através da Tua Palavra e dos sacramentos, para nos dar a certeza que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará, para que nós tenhamos fé, esperança, amor, alegria, para que nós sejamos felizes. Ó Deus, cuida de nós, cuida das nossas alegrias, cuida dos nossos problemas, que a Tua presença encha a nossa vida de alegria, de paz, e que a esperança da vida eterna nos céus nos motive a continuarmos firmes a nossa caminhada, que nós possamos juntos na igreja adorar o Teu santo nome e proclamar a este mundo que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, fica conosco e dá-nos felicidade. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Os que confiam
e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. É para a alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. É para a bênção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vós. E é para a esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é para narrar-lhes que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Essa é para santificar. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Somos muito gratos, pastor. Nós te amamos no Senhor. Parabéns, pastor. Prontidão. O nosso pastor está sempre pronto a nos atender. Prontidão é uma característica sua. Em cada situação, o nosso pastor antevê possíveis soluções e está sempre pronto a agir sem demora. Muito obrigada, pastor, pela sua prontidão. Amor é outra característica do nosso pastor. Tantas vezes o pastor tem que dar de si, sem nada receber, amando o seu rebanho à semelhança de Cristo. Muito obrigado, pastor, pelo seu amor. Solidariedade. O pastor está sempre solidário com as suas ovelhas. Sabe alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. A solidariedade é outra característica do nosso pastor. Trabalho, cuidar de cada ovelha, alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer. São atividades que ocupam o tempo do pastor. Seu trabalho não tem horário pré-estabelecido, são 24 horas do dia. E ele está sempre pronto a nos atender. Muito obrigado, pastor, pelo seu trabalho. Otimismo. Eis outra qualidade do nosso pastor, o otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de otimismo e de ânimo para dirigir as suas ovelhas. Ele nos ajuda a encarar os problemas e as horas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável dada por Deus virá. Renúncia, sim, renúncia. Quantas vezes o pastor deixou os seus próprios interesses para agir em favor do seu rebanho? Muito obrigado, pastor, pela sua grande renúncia. Por tudo isso, pastor, e por muito mais que o Senhor representa para nós, a Igreja do Senhor, é bom podermos dizer: Somos muito gratos, pastor. Nós te amamos no Senhor. Parabéns, pastor.
Muito bem, pastor. Em nome da congregação, então, uma pequena homenagem, né, para mostrar quão importante e quão é gratificante ser o nosso pastor. Parabéns pelo seu dia. Pastor Josinho, em nome da cultura, ele confere uma lembrança. Uma lembrança em nome das servas. Não esperava isso, pessoal. Pessoal, dia 1º de agosto, eu completo 13 anos com vocês. Dia 1º de agosto, 13 anos que eu estou com vocês. Que bênção de Deus para mim. Que bênção de Deus ter vocês perto de mim. Vocês não imaginam. Com toda certeza eu sou muito feliz por estar com vocês. Deus sabe disso. Me preocupo um monte com cada um de vocês. Deus sabe disso. Vocês não imaginam a minha preocupação com cada um de vocês. Com aqueles que não vêm para a igreja, com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão aqui. Me alegro demais com as boas coisas que acontecem na vida de cada um de vocês. É maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter me feito vir até vocês. Vocês não sabem da minha história, mas Deus escreveu muito certo por linhas muito tortas na minha vida para estar aqui. E eu sempre vou louvá-lo por ser pastor de vocês. E eu amo cada um de vocês. Cada um de vocês eu amo. Me sinto quase como um pai para cada um de vocês, mesmo os mais velhos do que eu. Obrigado, pessoal. Vocês são, puxa vida, obrigado. Obrigado por tudo. Tá bom, pessoal? Vou dar um abraço a vocês. Bom, deixa eu só. Estamos com as servas. Siroca. Muito útil. Já começou aí, ó. Obrigado, servas.